Então, gente, continuando aqui, a gente estava vendo a curva de demanda inelástica, que é a curva que indica que grandes variações do preço levam a pequenas variações da quantidade demandada, tá? Aí outra possibilidade para a curva de demanda é que ela seja elástica. O que seria a curva de demanda elástica? É a situação na qual uma pequena variação do preço é a situação contrária da inelástica. Na inelástica, uma grande variação do preço leva a uma pequena variação da quantidade demandada. Aqui na curva de demanda elástica, uma pequena variação do preço leva a uma grande variação na quantidade demandada, né? Então, vamos considerar que ao nível de preço 100, a quantidade demandada seja 1. Estou inventando esses números, né? Mas então nós temos uma combinação de preço e quantidade demandada. A esse preço, as pessoas só desejam comprar uma unidade do bem. Só um consumidor deseja comprar uma unidade. Se o preço cair para 99, uma pequena variação de 1%, a quantidade demandada aumente enormemente, né? Considere que uma pequena redução do preço leva a uma grande variação na quantidade demandada. A gente vai do ponto A para o ponto B. Considerando que haja outros preços entre 100 e 99, a gente vai ter outras quantidades demandadas entre 1 e 1000, né? Quantidade igual a 1, demandada igual a 1 e quantidade demandada igual a 1000. Traçando uma linha ligando todos esses pontos, seria a nossa curva de demanda elástica, né? No gráfico aí da demanda inversa, a gente tem que ela é quase plana. Se fosse o gráfico da curva de demanda, efetivamente, ela seria quase vertical, a curva de demanda, tá? Aí o que a gente está vendo é a demanda inversa, tá? E se a gente fosse calcular a elasticidade de preço, tá aí de novo a equação, né? Para a gente calcular e substituindo os valores, a gente teria que, nesse caso, a elasticidade de preço é menos 9.999 aproximadamente, ou seja, é uma curva de demanda altamente elástica. Esse valor grande e negativo aí significa que a quantidade demandada varia na direção contrária à variação do preço e pequenas variações do preço levam a grandes variações da quantidade demandada. No caso, a quantidade demandada varia, a variação percentual na quantidade demandada é igual a 9.999 vezes a variação no preço, na variação percentual do preço, tá? Então, no caso aí desse exemplo, o preço está caindo 1%, a quantidade demandada está aumentando o quê? 100 mil, 10 mil, 100 mil%, né? Que seria o quê? 100, 900, 90 mil%, se eu não me engano, né? 99 mil, 9 mil vezes mais, né? Aumenta 1%, aumentando 9.999%. Não sei se a conta é essa, de 1 para 2 seria 100%, 900%, 9.900, tá. Enfim, a variação no preço leva a uma grande variação na quantidade demandada, tá? Então, a variação percentual na quantidade demandada é equivalente ao negativo da variação do preço e numa proporção 9.999 vezes maior, tá? É aproximadamente. Mais à frente, principalmente na segunda parte da matéria, a gente vai falar em elasticidade de preço da demanda menos infinito, né? Que é para dizer uma curva de demanda plenamente elástica, tá? E exemplos desse tipo, a gente tem vários exemplos, né? Então, quase tudo que a gente compra tem uma demanda elástica, principalmente se a gente considerar que a gente substitui os bens, né? Então, por exemplo, se manteiga baixar de preço, numa certa proporção, possivelmente a quantidade demandada vai aumentar muito mais que proporcionalmente. Se o preço da manteiga cair 10%, a quantidade demandada aumenta 50 ou 100, principalmente porque as pessoas vão substituir, né? Vão deixar de comprar margarina para comprar manteiga, dado que o preço da margarina ficou inalterado. Se manteiga ficar mais barata, as pessoas tendem a comprar mais manteiga, né? Por exemplo, se uma bebida
Se suco ficar mais barato, muitas pessoas vão substituir refrigerante por suco, algo do tipo, né? Então são vários exemplos aí de curva de demanda elástica. O preço caindo, a quantidade demandada aumenta mais que proporcionalmente, né? E por último, a gente tem o caso menos interessante, que é o caso da curva de demanda com elasticidade unitária, né? O que chama atenção, o que é interessante é a curva de demanda elástica e inelástica, né? Essa elasticidade unitária aí é, é, é de menor interesse, né? Mas aí vamos dizer que a gente tem um produto cujo preço seja 100 e a quantidade demandada seja 100. A gente está na combinação aí dada pelo ponto A. Ao nível de preço 100, as pessoas desejam comprar 100 unidades desse produto. Se o preço do produto cair para 99, a quantidade demandada aumenta para 101. A gente vai para uma nova combinação. A demanda está dada, é a curva, né? E ela passa por esses dois pontos. Essa aí seria a nossa curva de demanda negativamente inclinada, proporcional à variação entre preço e quantidade, tá? Então, se fôssemos calcular a elasticidade de preço, a gente teria só substituir os valores, né? A gente teria que a elasticidade de preço para essa curva de demanda seria menos 1, né? E essa seria uma curva de demanda com elasticidade unitária, né? E com base nesses três casos que a gente viu, a gente tem o quê? Que a curva de demanda, nesse caso presente, ela pode possuir elasticidade unitária, que é igual a menos 1, né? E o que significa esse menos 1? Que a variação na quantidade demandada é igual a menos 1 vezes a variação percentual no preço, né? Então, uma queda de preço de 1% aumenta a quantidade demandada em 1%, tá? Mas então, temos o caso da elasticidade unitária, temos a curva de demanda com elasticidade unitária, temos a curva de demanda inelástica, que é a situação em que a elasticidade de preço está entre 0 e menos 1, ou menos 1 e 0, né? E a curva de demanda elástica, né? Onde a elasticidade de preço é menor que menos 1, tende a infinito no extremo, né? Pequenas variações do preço levam a enormes variações da quantidade demandada. Mas então, temos esses três casos, né? E aí falando mais um pouquinho sobre a elasticidade, que é um assunto importante, né? Mas então, aqui eu estou dizendo que a curva de demanda tem uma certa elasticidade. A questão é que a elasticidade ela pode ser variável, né? Se você considerar uma curva de demanda como essa, por exemplo, onde a quantidade demandada é igual a 1.000 menos o preço do produto, então o que acontece? Acontece que ao preço de 900, a quantidade demandada seria 100, só substituir ali os valores, né? 1.000 menos o preço igual a 900 daria 100, então quantidade demandada 100. A gente teria na combinação A, né? Se o preço do bem cai para 500, então a quantidade demandada aumentaria para 500. A gente viria para a combinação B, né? E está tudo expresso ali pela equação da demanda, pela quantidade demandada, né? Se o preço do bem cai novamente de 500 para 100, então a quantidade demandada aumentaria de 500 para 900. A gente está indo para a combinação C. A curva de demanda passa por esses três pontos. Mas a questão é, em cada um desses três pontos, nós temos uma diferente elasticidade preço da demanda, como a gente vai ver. A variação na quantidade demandada tende a responder diferentemente, a variação percentual na quantidade demandada tende a ser diferente, né, dada a variação percentual do preço em cada ponto ou momento aí dessa curva de demanda, né? Para calcular a elasticidade de preço aqui, a gente vai considerar o quê? Vamos considerar variações mínimas em torno de cada um desse ponto. Fazendo a conta assim, a gente tem que, para calcular a elasticidade de preço da demanda, a gente tem que ter a razão ali entre a variação da quantidade e a variação do preço. E para fazer essa conta, a gente vai considerar a derivada da função demanda, a derivada variação de Q, dada a variação de P, mas como sendo a derivada. Então, derivando a expressão da função demanda em relação ao preço, a gente teria o valor menos 1, né? É só derivar ali a quantidade demandada é igual a 1.000 menos P, deriva em relação a P, vai dar menos 1, né? E aí, em cada ponto dessa curva, a gente pode calcular a elasticidade de preço da demanda. No ponto A,
a elasticidade de preço da demanda só substitui os valores na expressão da elasticidade de preço, né? A gente teria que a elasticidade de preço no ponto A seria menos 9, ou seja, no ponto A essa curva de demanda é elástica, né? Uma pequena variação de preço leva a uma grande variação na quantidade demandada. Já no ponto B, se a gente fosse calcular a elasticidade de novo, a gente teria uma elasticidade unitária, ou seja, em torno do ponto B, uma pequena variação do preço leva a uma pequena e proporcional variação na quantidade demandada. Já no ponto C, a gente tem, substituindo os valores, que a elasticidade de preço da demanda é igual a menos 0,11, é um número maior que menos 1, né? Então, no ponto C, a curva de demanda é inelástica, né? Uma grande variação do preço em torno do ponto C, ou considera uma pequena variação de preço em torno do ponto C, quase não altera a quantidade demandada. A variação na quantidade demandada vai ser menor ainda, né? Mas então aí nós temos as três situações. Essa mesma curva de demanda linear, no caso, para simplificar, ela exibe as três elasticidades aí, não ao mesmo tempo, mas em diferentes trechos da curva de demanda, tá certo? Ou seja, a curva de demanda é variável, a elasticidade da curva de demanda pode mudar ao longo de uma mesma curva de demanda, tá certo? E aí eu calculei em cada ponto, e aí muitas pessoas às vezes se confundem se deve calcular em relação a um ponto ou outro. Então muitas vezes se pode, dependendo da pessoa, se ela quiser, ela pode calcular a elasticidade entre dois pontos. Fazendo isso, ela estaria calculando a elasticidade no arco, né? Então considere a mesma curva de demanda de antes, a quantidade demandada igual a 1000 menos P. Então, ao preço 900, a quantidade demandada é 100, a gente teria uma combinação entre preço e quantidade demandada. Se o preço cai de 900 para 500, a quantidade demandada aumenta de 100 para 500, a gente vai para o ponto B. A gente já fez essa conta antes. A curva de demanda vai passar por esses dois pontos, mas aí com relação a qual ponto que você deseja calcular a elasticidade de preço da demanda, você pode calcular em cada um dos dois pontos, foi o que a gente calculou anteriormente, né, no slide anterior, ou pode calcular em relação à média entre os dois pontos, né? E para calcular, de novo, vamos considerar a variação da quantidade sobre a variação do preço como sendo aproximadamente a derivada da função quantidade em relação ao preço, que daria menos 1. E daí que calcular a elasticidade de preço da demanda. Nesse caso, a gente tem o quê? Que a gente pode tirar uma média das duas quantidades e dos dois preços, né? Então, em vez de considerar o preço dividido pela quantidade, a gente considera o preço médio sobre a quantidade média. Fazendo assim, a gente não está calculando a elasticidade nem no ponto A nem no ponto B, mas sim num ponto médio entre esses dois, né? E nesse caso aí, a gente tem que a elasticidade num ponto médio, ou elasticidade no arco, seria menos 2,3, tá? Ou seja, a curva de demanda entre A e B é uma curva de demanda elástica. A elasticidade é menor que menos 1. A variação percentual na quantidade demandada é maior que a variação no preço. Tá bom? Então temos isso. A elasticidade, tem três tipos de elasticidade. A elasticidade é variável, a gente pode calcular a elasticidade no arco, mas também há a possibilidade da elasticidade ser constante, né? Que situação a elasticidade seria constante? Seria na situação em que a curva de demanda seja ou fosse expressa dessa forma, né? A quantidade demandada é igual a um valor constante C, 1000 que seja, dividido pelo preço elevado a algum expoente, né? Alfa qualquer, né? 2, 3, meio, né? Se for assim, o que a gente tem? A gente tem que a curva de demanda ela é uma curva propriamente dita, em vez de ser uma reta, né? Só que é uma curva especial. Em economia, essa curva é conhecida como uma hipérbole retangular, né?
Mas enfim, eu vou falar disso depois. Se a gente fosse calcular a elasticidade de preço da demanda, a gente tem o quê? Que a elasticidade de preço é essa expressão aí, já tínhamos visto, e para calcular isso a gente tem que considerar a variação da quantidade sobre a variação do preço, né? E aí, de novo, para considerar a variação da quantidade sobre a variação do preço em relação a um ponto qualquer da curva de demanda, a gente vai considerar a derivada da função demanda em relação ao preço. E calculando a derivada da função demanda em relação ao preço, a gente teria essa expressão aí que a gente está vendo, né? Seria o menos alfa vezes C, tudo dividido por P elevado a alfa mais 1. É só você considerar a função demanda como sendo C que multiplica P elevado a menos alfa, né? Facilita a derivada assim, ou o entendimento da derivada, né? E sendo assim, a gente tem o quê? Que a elasticidade de preço da demanda é preço dividido pela quantidade, onde a quantidade eu substituí a função demanda, que multiplica a derivada da quantidade em relação ao preço, né? E fazendo essa conta, na verdade parece complicado ali, mas a gente vai sair substituindo, simplificando tudo, né? O C, o valor constante C vai cortar, que está no numerador e denominador, vai cortar um com o outro. O preço está sendo dividido por uma razão. Essa razão é o valor C dividido por P, preço elevado a alfa. Esse preço elevado a alfa vai para o numerador com o mesmo sinal, né? Sendo assim, a gente vai ter preço vezes preço elevado a alfa, que é equivalente a preço elevado a alfa mais 1. Esse preço elevado a alfa mais 1 no numerador vai cortar com o denominador, né? E aí acaba que corta quase tudo, só sobra o menos alfa. Então, para uma função demanda igual a essa, a gente tem que a elasticidade de preço da demanda é igual a menos alfa, que é o negativo do expoente do preço ali na função demanda, né? Ou seja, olhando uma expressão como essa, não precisa fazer conta nenhuma. Estou apresentando aqui, mas na prova não precisa fazer conta nenhuma. Se vê uma função como essa, você já sabe qual é a elasticidade dessa curva. É constante e o valor é igual ao negativo do alfa. Se o alfa for meio, a curva de demanda é inelástica. Qual é a elasticidade? Menos meio. Se o alfa for 2, a curva de demanda é elástica. Qual é a elasticidade? É menos 2, né? E assim por diante. Aí eu só fiz aqui simplifiquei de novo, né? De repente assim fica mais claro o que eu quis dizer. E como eu disse, essa curva de demanda é conhecida em economia como uma hipérbole retangular, né? Por quê? Porque se a gente usar qualquer ponto dessa curva como um vértice de um retângulo calculado em relação ao eixo horizontal e vertical, a gente tem que a área de qualquer retângulo, né, em relação a essa curva, tomando qualquer ponto dessa curva como um vértice do retângulo, para qualquer retângulo que a gente calcular aí, a área vai ser igual. Por isso que essa curva de demanda é chamada de hipérbole retangular. Essa curva de demanda é chamada de hipérbole retangular, tá bom? Mas enfim, isso não é importante. O importante é que a curva de demanda pode possuir elasticidade constante também, tá? Mas aí 18 minutos, extrapolei aqui, vamos parar por aqui então.